O Detetive Lobisomem, capítulo 8. Queda na escuridão. A batalha interna alcança seu clímax. A figura de Ethan Blackwood paira sobre a cidade como um espectro enigmático, uma sombra que se movimenta entre os becos escuros e as ruas silenciosas. Seu olhar, outrora focado e determinado, agora é assombrado por uma agonia crescente. A licantropia o consome de maneira implacável, como um incêndio que queima sem piedade. Seus olhos, antes humanos, agora refletem a fera interior que ameaça engoli-lo. A cidade, outrora dividida em opiniões conflitantes sobre sua figura, agora assiste com apreensão à escalada das batalhas noturnas que ele empreende. A cada confronto, o uivo agudo do lobisomem ressoa no ar, um lamento selvagem que corta a tranquilidade da noite. À medida que ele enfrenta bandidos e ameaças, sua força física é inegável, mas as linhas entre proteção e destruição começam a se desvanecer. A dualidade que uma vez habitava seus pensamentos agora toma forma física nas batalhas. Enquanto sua forma de lobisomem se lança contra seus adversários, seus pensamentos estão dilacerados por uma luta interior torturante. A dor e o sofrimento que ele sente por suas ações brutais são uma corrente constante que o puxa para a escuridão. Cada ataque, cada investida, é uma manifestação de sua própria batalha interna. À medida que as ameaças se acumulam, Ethan se vê cercado por um turbilhão de caos e desespero. Ele luta para conter a fera que ameaça emergir a cada momento, mas a besta interior parece resistir a seus esforços. Seus passos são como um frenesi, uma dança caótica de fúria e agonia, um reflexo de sua luta interna. A cidade, uma vez dividida, agora olha com temor e confusão para o espetáculo caótico que se desenrola à noite. O lobisomem, uma vez visto como um herói improvável, agora é uma figura de medo e incerteza. A dualidade interna que o atormenta é um espelho da dualidade que a cidade agora enfrenta, um protetor e uma ameaça ao mesmo tempo. Enquanto a cidade testemunha as ações cada vez mais caóticas do lobisomem, a pergunta paira no ar: dele pode se libertar da escuridão que o consome? Sua luta, uma batalha implacável entre o homem e a besta, é uma metáfora do próprio conflito humano interno. As ameaças externas e internas colidem em um turbilhão de lutas, forçando Ethan a enfrentar não apenas os inimigos que o cercam, mas também a escuridão que ameaça engoli-lo por completo. À medida que a licantropia avança, as noites se tornam um turbilhão de caos e incerteza. A figura de Ethan Blackwood, uma vez vista como protetor, agora se move como um furacão de fúria descontrolada. Seus passos são como trovões silenciosos nas ruas vazias, anunciando sua presença iminente. Sua forma de lobisomem se lança contra as ameaças com uma fome insaciável, como um predador que persegue sua presa com uma determinação implacável. No entanto, à medida que ele ataca, a linha entre proteção e destruição começa a desvanecer. A fúria que o consome é como um incêndio que queima sem piedade, devorando tudo em seu caminho. Os becos anti-sombrios se tornam palcos de batalhas ferozes, onde Ethan enfrenta seus inimigos com uma intensidade assustadora. No entanto, seus ataques não se limitam aos alvos pretendidos. Lojas e construções são danificadas, e a cidade sente as cicatrizes físicas de sua luta interna. A dualidade que uma vez habitava seus pensamentos agora é uma presença palpável nas ruas. Enquanto a fera interior prevalece, ele parece perder a capacidade de diferenciar entre amigos e inimigos. As vítimas inocentes são confundidas com adversários, e a cidade se torna um campo de batalha caótico. As expressões de horror e choque nos rostos daqueles que testemunham sua fúria o atingem como punhais afiados, lembrando-o do monstro que ele se tornou. A cidade, que uma vez viu Ethan como um protetor improvável, agora assiste com um misto de terror e impotência. Seus olhos atentos observam enquanto o lobisomem se lança em uma dança de violência e destruição.
A dualidade que ele enfrenta internamente é refletida nas lutas externas, uma batalha constante entre sua humanidade e a fera indomável que o consome. Ethan, por sua vez, sente o peso de suas ações descontroladas. A escuridão que uma vez ele lutou para conter agora parece ter tomado as rédeas, e ele se vê como um espectador em seu próprio caos. A culpa e o desespero o atingem com a força de um soco, mas sua luta continua. Ele se debate em busca de uma solução, uma maneira de subjugar a fúria que o atormenta e encontrar uma maneira de equilibrar a dualidade dentro de si. Enquanto a cidade observa com um misto de fascinação e horror, a questão permanece: dele será capaz de recuperar o controle sobre sua própria natureza. A luta interna de Ethan se manifesta nas ruas, uma batalha que ecoa não apenas nas vidas daqueles que o cercam, mas também em sua própria alma. A dualidade entre protetor e destruidor é um reflexo da dualidade humana, uma luta constante entre a luz e a escuridão que reside dentro de todos nós. Ethan se encontra no epicentro de uma tempestade iminente, uma ameaça que paira sobre a cidade e seus habitantes como uma sombra escura. A tensão no ar é palpável, uma sensação de antecipação misturada com medo. Enquanto a ameaça se aproxima, Ethan percebe que a licantropia que o aflige está mais intensa do que nunca. Cada fibra de sua existência treme sob o peso da besta interior, um lobo faminto que luta para ser liberado. Ele se lança contra a ameaça, determinado a proteger a cidade que ele uma vez jurou defender. No entanto, à medida que a luta se desenrola, ele sente sua própria humanidade escorregando por entre seus dedos. A besta interior ruge em sua mente, uma força incontrolável que ameaça consumir tudo o que ele é. Seus sentidos se tornam aguçados, suas garras afiadas e sua visão nublada por uma fome primordial. No calor do momento, enquanto a batalha atinge seu auge, a besta interior rompe suas últimas amarras. O controle que Ethan uma vez teve sobre sua forma de lobisomem é arrancado de suas mãos. Ele se vê mergulhado em uma fúria cega, uma raiva que transcende a razão e a empatia. Sua mente se torna um redemoinho de caos, e a linha entre aliados e inimigos se torna indistinta. O estrondo das batalhas ecoa pelas ruas, janelas estilhaçadas e destroços espalhados como marcas de sua passagem. Ele investe contra qualquer coisa que cruze seu caminho, um vendaval de fúria e violência. A cidade que uma vez olhou para ele como um herói improvável agora o vê como uma força descontrolada da natureza, uma ameaça em meio ao caos. As pessoas fogem de sua trajetória destrutiva, olhares de medo e desespero em seus rostos. O som das sirenes e os gritos ecoam em seus ouvidos, mas tudo parece abafado pela tempestade furiosa que se desenrola dentro de si. Ele tenta conter a avalanche de destruição que desencadeou, mas é como tentar conter um furacão com as mãos nuas. Enquanto a ameaça é finalmente controlada, a cidade se ergue dos escombros, avaliando os danos causados pela batalha. Ethan permanece no centro da destruição, a respiração ofegante, sua forma de lobisomem desvanecendo gradualmente. Ele olha ao redor, o olhar perdido em meio à devastação que ele mesmo causou. A cidade, que uma vez o viu como um guardião, agora o vê como uma tragédia ambulante, uma força da natureza que eles não podem controlar. A dualidade que uma vez atormentou suas noites agora se tornou uma realidade aterradora. Ele se vê dividido entre o desejo de proteger e a fúria indomável que o consome. Enquanto a cidade começa a se recuperar, ele se afasta, uma figura solitária em meio aos destroços de sua própria batalha interna. A pergunta permanece no ar: dele será capaz de encontrar um equilíbrio entre a besta que ele se tornou e a humanidade que ele luta para preservar? A cidade observa com uma mistura de desespero e esperança, enquanto Ethan enfrenta a sua luta mais difícil até agora, uma batalha que não é apenas pelo destino da cidade, mas pela sua própria alma. A cidade se estende diante de Ethan em um cenário desolador, como um campo de batalha após o conflito.
Os destroços são testemunhas mudas do tumulto que ele provocou, edifícios em ruínas e escombros espalhados como vestígios de sua própria tempestade interior. A luz do dia revela a extensão do estrago que a noite anterior trouxe, e a cidade está agora envolta em um silêncio sombrio que contrasta fortemente com a vida que uma vez pululava em suas ruas. O coração de Ethan pesa, e a culpa o esmaga como uma âncora. Ele observa as vidas destruídas pelas quais ele é responsável, vidas que ele tentou proteger, mas acabou ameaçando ainda mais. O sabor amargo da ironia está em sua boca quando ele percebe que se tornou exatamente o tipo de ameaça que ele tentou deter. A praça central, um local outrora vibrante, agora está irreconhecível. Bancos destruídos, fontes danificadas e plantas pisoteadas transformam o cenário em um retrato de devastação. Ethan se move entre os destroços, sentindo o peso de sua própria falha, a ferida de sua dualidade exposta para todos verem. Ele é uma figura solitária em meio ao caos, uma testemunha silenciosa de sua própria queda. Crianças assustadas e adultos desolados observam de suas janelas, olhos cheios de medo e desespero. O protetor que eles uma vez admiraram se tornou uma fonte de terror. O que resta da cidade agora é uma sombra do que costumava ser, e Ethan é obrigado a encarar a realidade de que sua batalha interna se manifestou em uma destruição que ele não pode desfazer. A dor é uma constante, uma ferida aberta que não pode ser curada. Ele se questiona se algum resquício de humanidade ainda reside nele ou se ele se tornou completamente uma criatura da escuridão. A cidade que uma vez procurou sua ajuda agora o vê como uma ameaça, e ele não pode culpá-los por isso. Ethan sente o vazio se estendendo dentro dele, uma caverna escura e sem fim que reflete a cidade que ele jurou proteger. As lágrimas que ele derrama são um testemunho silencioso de sua dor, sua própria alma dilacerada por suas ações. Ele se encontra em uma encruzilhada final, um lugar onde não há mais desculpas ou esperança. A cidade, que uma vez olhou para ele em busca de salvação, agora enfrenta a realidade de sua própria fragilidade. A dualidade que atormentou Ethan agora se manifestou em uma escala catastrófica. A inevitabilidade de sua própria queda o consome, e ele se encontra cercado por uma escuridão da qual não pode escapar. É uma queda não apenas física, mas uma queda em sua própria alma, uma batalha interna que finalmente o derrotou. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!